Hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês como foi minha trajetória pra passar em 2 concursos federais com só 22 anos. Bom, vou começar me apresentando. O meu nome é Denise, hoje eu tenho 26 anos e eu sou analista judiciária no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Eu nasci em Goiânia, eu morei lá minha vida toda praticamente, eu só vim pra Brasília por causa do concurso mesmo. Na minha infância eu estudei no Colégio Degraus, lá em Goiânia. E no ensino médio eu fui pro Colégio da Polícia Militar de Goiás. Eu me formei na PUC Goiás, em Direito. Quando eu decidi estudar para concursos, eu estava num momento de muitas dúvidas e dificuldades. Eu não tinha certeza que se eu queria seguir no curso que eu estava pensando seriamente em mudar. E também minha mãe estava passando por muitas dificuldades financeiras, né? Eu morava nessa época com a minha mãe e com a minha irmã, só a minha mãe cuidava da gente. E ela tinha uma loja que estava à beira da falência. Então foi um momento assim que estava muito complicado na nossa casa, então a gente estava passando muitas dificuldades, muito estresse, né? Porque ela se sentia muito pressionada. E o ápice assim foi quando ela se sentiu tão pressionada que ela vendeu a casa em que a gente morava. E a gente foi morar em uma casa de um padrão bem inferior, né? A gente foi morar de aluguel. E nesse momento eu tava assim, me sentindo muito pressionada sobre o que fazer da minha vida. Foi nesse momento que eu decidi estudar para concursos, né? Eu conversei com o marido da minha prima, que estava estudando na época, né? Ele me deu várias dicas. Então aí eu comecei pela matéria que todo concurseiro começa, que cai em todos os concursos, porque eu não sabia qual área que eu iria escolher, né? Então eu comecei por Constitucional. Eu fui estudando, pegava uma aula de Constitucional, assistia, e com o tempo, né, eu fui entendendo cada vez mais sobre o assunto, e eu decidi estudar pro TRE Goiás, que estava prestes a vencer, eu acho, na época, não lembro, mas eu teria um bom tempo para estudar e seria um tribunal do meu estado. Então eu comecei a estudar pro TRE, peguei mais algumas matérias, né, português, raciocínio lógico, acho que caía, eleitoral, outras matérias, comecei a abranger mais, né, abrir o meu leque de estudos. Só que tava demorando muito pro TRE, não é que tava demorando muito pro TRE abrir, é que eu tava ficando muito ansiosa pra fazer uma prova logo, né, eu queria aplicar aquilo, ver como é que eu tava, como que era, e foi nessa época que eu decidi fazer o concurso do Tribunal de Contas aqui do DF. E saiu mais ou menos no final de dezembro de, acho que 2013, o concurso foi em 2014, isso. Não passei, né, mas foi uma experiência boa e também abriu minha visão. Eu pensei, bom, se eu tô fazendo pro TRE Goiás, provavelmente vão me mandar pro interior se eu for nomeada, por que não fazer os concursos aqui de Brasília? Então eu decidi estudar pro TJDFT, né, isso já foi mais ou menos no meio de 2014. Então eu comecei a ver quais matérias caíam, quando mais ou menos que eu venci, acho que era daqui a um ano ainda, eu teria muito tempo para estudar. Na época eu estava fazendo estágio e faculdade ao mesmo tempo, então eu só tinha praticamente a noite para estudar, então eu precisava assim de um concurso mais distante mesmo. E essa foi a minha estratégia. Eu foquei já no cargo que eu queria, que era analista judiciário, e abrangia todas as matérias de técnico também, então com uma tacada só eu poderia resolver os dois. E eu comecei a estudar. Nessa época, assim, como eu tava fazendo faculdade e estágio, era muito puxado, gente, assim, era o dia inteiro com compromisso. E foi muito importante porque na época o meu namorado, hoje meu marido, me apoiou muito. Entendia muito, né, quando eu não... Ai, eu quero chorar. Deixa pra lá. Só sei assim, ele me ajudou muito, me apoiou muito, ele também tava estudando. Entendia quando a gente não podia se ver, ou quando ele ia pra minha casa e eu tava estudando. Ai, eu não consigo! Meu Deus! Bom, enfim, foi mais ou menos em julho de 2015 que o TJDFT venceu o concurso que estava então vigente. E em outubro já saiu outro edital. Até outubro eu ainda estava fazendo estágio. Só que quando começaram a esquentar os rumores de que esse concurso ia sair, eu saí do estágio, umas 2 semanas antes, e foi certeiro, o edital saiu. Aí nessa época eu também tava fazendo TCC, então assim, gente, eu quase enlouqueci mesmo. Saindo do estágio, eu aumentei o tempo que eu poderia me dedicar ao concurso, também usei assim o máximo tempo pra conseguir terminar meu TCC logo, consegui também. E fiquei estudando, até a prova foi em dezembro. E assim, gente, foi tenso fazer essa prova, porque a gente tava num lugar que tava rolando uma festa de casamento do lado. Então assim, foi barulheira até 3 horas da manhã.
Eu não dormi. Eu passei a noite virada. Eu não conseguia dormir. Primeiro de ansiedade, segundo de barulho. Eu não consigo dormir com barulho. Se tiver um relógio fazendo tic-tac do meu lado, eu não durmo. Sério, eu não consigo. Então, aí eu cheguei pra fazer a prova cedo, assim, praticamente virada. Fiz a prova de analista de manhã. E já fiquei, né? Não voltei porque era longe o lugar que a gente tinha se hospedado. Já fiquei lá também. Almocei lá no McDonald's, ali perto do Seul. Fui descansar na rua, assim, deitada na rua mesmo. Assim, aquela situação, né, gente? Aí começou a chover naquele dia. Foi um horror. Mas enfim, aí à tarde eu fiz a prova de técnico. Eu não esperei pra buscar minha prova. Não, todo mundo fica louco quando eu falo isso. Eu não levo prova, gente. Assim, eu não fico até tarde lá na sala. Porque a chance de fazer merda é muito alta. Você começa a pensar numa questão que você respondeu. Aí você pensa, nossa. Aí você vai lá, quer mudar. Aí você fica com aquela ansiedade, querendo mudar o que você já fez. E isso dá muito errado. Então, a de analista eu fiz isso. Entreguei e fui embora. E a de técnico também, até porque a gente tinha que voltar pra Goiânia no mesmo dia, a gente não queria ir à noite, então fui embora. Aí cheguei em casa, tentei lembrar mais ou menos o que eu tinha feito e montei meu gabarito assim de cabeça. Então aí quando saiu o gabarito, né, o pessoal lá do grupo do Facebook que eu participava montou um ranking provisório e eu vi que eu tava em 14º pra técnico, só nas objetivas, e acho que em 32º, acho que era. Não lembro, pra analista. Depois das redações, a minha nota despencou um pouco pra analista. Um pouco assim, só 60 posições, nada demais, tá? E em técnico eu tinha ficado em 17º, 14º ou 17º, não sei. Mas não mudou muito não pra técnico. Dava pra entrar tranquila. Já analista eu não tinha certeza. Daí foi bem intensa essa fase pra mim também. Porque se passar em concurso é difícil, gente. Naquela época, 2015, 2016, que começou aquela crise assim na administração pública, ser nomeado tava assim muito mais difícil do que passar, porque tava um contingenciamento muito grande, né? Teve um trabalho no Congresso, os aprovados iam lá no Congresso falar de deputado com deputado. A gente teve uma comissão, né, que conseguiu colocar uma emenda pro TJDFT nomear mais do que estava previsto na lei orçamentária. Enfim, foi incrível o trabalho que o pessoal fez. Hoje eu agradeço muito, eu me arrependo de não ter participado mais, porque eu, sinceramente, eu não acreditava que aquilo era possível. Então, infelizmente, eu não me dediquei muito, mas enfim, foi isso, deu tudo certo. O que importa é que deu certo. Para as dicas, que eu acho que é o que vocês querem, né? Então eu vou falar mais ou menos o que... Eu vou dividir, tá? Eu acho que vou dividir em 5 dicas e vou falando como que eu fiz, tá? Assim, gente, eu não vou inventar a roda aqui, tá? O que eu vou falar, provavelmente muita gente já ouviu em outro lugar, tá? Não é novidade. Mas eu acho importante falar pra vocês verem que realmente funciona, tá? Uma coisa é um coach falar, é um professor falar, outra coisa é você ver alguém que usou e realmente deu certo. A dica é queira muito, mas queira muito mesmo. Não adianta você estudar porque a sua mãe fala: você tem que estudar pra concurso, você tem que fazer, todo mundo diz, que é muito bom, você tem que ser concurseiro, você tem que passar no concurso, você tem que... Gente, não dá certo. Se você for pai ou mãe, não adianta você ficar falando isso na cabeça do seu filho o tempo inteiro, porque é um saco. Você tem que influenciar, lógico, mas sem fazer essa pressão, porque é muito chato e acaba que a pessoa também é um ranço, tá? Porque assim, não é uma decisão fácil, tá? Tem que querer muito mesmo. E só quando a gente quer, sinceramente, a gente quer de verdade, a gente consegue engatar num projeto desse, porque é muito difícil, é muita coisa para estudar, é muito frustrante. Então a minha dica é essa, porque quando você quer, sua cabeça só funciona assim, estudar. Parece que até parar pra comer, parar pra mijar, ela tá te atrapalhando. Você fica assim, meu Deus, eu tinha que estar estudando, não comendo aqui. Então a minha dica número 1, pra mim a principal, é essa. A segunda dica é como que eu consegui estudar mesmo fazendo faculdade e estágio. Então, gente, eu usei o método do ciclo de estudos, tá? Quem explica isso muito bem é a Carol Varenga. Eu vou deixar o link aqui dela, tá? No blog dela. Ela explica direitinho como que é pra fazer. Ela disponibiliza uma planilha pra você colocar a sua rotina todinha e encaixar em cada buraco de tempo que você tem 1 hora pra estudar. Então foi assim que eu fiz. Então a minha planilha era assim, era, sei lá, 6 horas da manhã, acordar, gente, tem que escrever tudo. Acordar, arrumar, tomar café, ir pra faculdade, parar pro almoço, ir pro estágio, chegar em casa, jantar, tomar banho e
todo buraco de tempo que eu tinha, eu encaixava o estudo. A planilha é dividida de meia e meia hora. Então, por exemplo, na faculdade, se um professor não fosse ou tivesse um intervalo, eu encaixava um estudo, um tempo para estudar. No almoço, eu almoçava em meia hora, na outra meia hora eu estudava. Depois que eu chegava do estágio, eu me arrumava, né, lanchava, tomava banho e estudava até dar 11h30 mais ou menos. Então, num dia muito bom, consegui estudar 4h30 líquida, cronometrado, tá? Não é tipo, o relógio tá ali, eu tô ali. Não, tem que cronometrar tudo. Como que funciona? Nesse método, a gente não tem matérias fixas por dia. Não é tipo assim, a segunda, Constitucional Administrativo, terça, penal e processo penal. Porque se na segunda você tiver um imprevisto, você vai perder aquela matéria. Você não vai estudar Constitucional Administrativo, vai pular, vai estudar só na outra semana. Isso se não acontecer outra coisa naquela segunda-feira que vai dar errado. Então, o ciclo funciona dessa forma. Você vai colocar, listar as matérias que você tem que estudar e para cada uma você vai estipular um tempo. Então, por exemplo, na segunda-feira, vamos supor que eu tinha 15 minutos de intervalo, dois intervalos de 15 minutos, e depois eu tinha um almoço, né, meia hora, e depois eu tinha só a noite para estudar. Então, o que eu fazia? Se o Constitucional era a minha primeira matéria, tinha 1 hora. Eu estudava 15 minutos no intervalo, 15 minutos no outro, terminava de estudar no almoço. Só aí eu já estudei 1 hora de Constitucional. Depois, à noite, em casa, eu passava para a próxima matéria do meu ciclo. E assim por diante, ia seguindo assim. Eu vou deixar um exemplo aqui pra vocês entenderem. Melhor como que é. Aliás, vai no blog da Carol que lá ele explica. Eu falei aqui bem por cima. Acho que só quem já conhece o método entendeu o que eu falei. Mas insista, porque esse método é muito bom. Então procure saber e procure aplicar na sua vida. Minha outra dica, pra mim, foi o pulo do gato, gente. Foi quando eu passei a fazer isso que eu senti, eu vou passar agora. Porque não, tem muita gente que despreza isso, gente. Não pode fazer revisão, faça revisão. Como que eu fazia? Eu usava o método da revisão espaçada. Eu li no livro do Alexandre Meirelles, eu vou deixar aqui pra vocês também qual que é o livro. E funciona assim, é baseado na curva de esquecimento. Eu vou falar bem por cima aqui, tá? Que eu não entendo os fundamentos científicos do negócio. Mas é basicamente você revisar. Vocês, por exemplo, estudou conteúdo hoje, 24 horas depois eu reviso, 48 horas depois eu reviso de novo, depois em 7 dias, depois em 15 dias e daí só de 30 em 30 dias. Então era assim, por exemplo, hoje eu estudei crime de homicídio. Então eu fazia meu resumo, eu fazia no meu próprio livro mesmo, eu não tinha tempo de fazer um resumo lindo no caderno, não, era lá no livro, depois eu vou mostrar aqui pra vocês também uma foto. Era em cima do livro mesmo, ou grifando, ou escrevendo, ou encaixando no papel. E no dia seguinte eu li aquele meu resumo, 48 horas depois li o resumo, 7 dias depois li o resumo e assim por diante. Eu tinha uma planilha também para fazer esse controle. Hoje já existe aplicativo para você fazer isso, tá? Eu não sei nem se eu devo mostrar minha planilha aqui, porque para todo mundo que eu mostrei, todo mundo falava, eu não entendi nada. Não desprezem essa parte da revisão. Tinha dias que a minha revisão durava meia hora, tinha dias que durava 1. Já perto da prova, teve um dia que eu fiquei mais de 4 horas só revisando. Então, assim, gente, você não tá perdendo tempo, porque se você estudar sem revisar, é como você encher uma cesta furada. Não adianta, você vai ficar colhendo e vai vazar tudo. Então, você tem que procurar reter seu conhecimento, porque senão vai chegar no dia da prova, você vai errar uma coisa que você estudou. Isso é muito frustrante. Você lê aquela questão e fala assim, gente, eu li isso, e se você simplesmente não lembra, é horrível. Então, pra evitar isso, revise. 4. Assim, não é bem uma dica, tá? Eu vou só falar o que eu fiz, porque eu acho que isso é muito individual. Eu, particularmente, prefiro estudar por livro. Eu acho que é muito mais completo. Eu chego lá, eu sei que tá tudo lá, que não vai passar nada, um livro bom. A maioria dos que eu usei são da Juspodium. São livros, assim, excelentes. Eu usava as aulas só para as matérias que eu considerava mais difícil, tipo penal. Eu tenho muita dificuldade em penal. Então eu via aulas de penal para me ajudar, porque só pelo livro sozinha eu não conseguia. Mas quando eu conseguia, eu ia pro livro mesmo. Quando eu via a aula também, acho que essa já todo mundo sabe, é a mais batida do mundo, mas é bom falar. Acelerar a aula, tá? Às vezes o professor fala assim e você fica boiando, dorme, dá sono, né? Então acelera a aula, que você vai otimizar seu tempo e também ele te ajuda a manter a concentração, porque você fica, meu Deus, o que ele tá falando? Eu acho muito melhor.
Dica 5 são as questões. Acho que essa... Então vocês estão vendo, né? Que tudo que eu falei aqui é batidaço. É só aplicar, ter sua estratégia correta, aplicar e persistir que vocês vão conseguir. Então, questões, façam na banca que você vai fazer, no estilo de prova que você costuma fazer. Eu, por exemplo, sabia que se surgisse uma prova do TJDFT seria certo ou errado, então eu fazia só questão assim. Eu ia para as múltiplas escolhas só quando o banco tava assim muito pobre, né, nas questões daquele assunto. Então eu procurava diversificar, até colocava outras bancas, mas no mais é só fazer isso mesmo. Eu usei a plataforma do Que Concursos. Na época eu lembro que eu fiz 15 mil questões lá pelas estatísticas, sem contar quando eu fazia repetido, né? Então eu acho que no final deve ter dado umas 20 mil questões. Outra coisa que me perguntam bastante é como que eu encaixava a revisão no ciclo e as questões. Então eu fazia o seguinte, a revisão era a primeira coisa que eu fazia no dia, quando eu estudava o dia todo, ou da noite, né, que era quando eu chegava em casa, era lá que estava todo o meu material, então eu achava mais fácil lá. Então era a primeira coisa que eu fazia e depois eu partia para o meu ciclo de estudos. As questões, eu seguia uma regra, que era estudar a teoria, ler a legislação, né, a lei seca, e depois eu fazia as questões daquele assunto. E eu encaixava dentro do ciclo mesmo. Então, por exemplo, de um ciclo eu estudava homicídio em penal, estudava a teoria. Aí fechava. No próximo ciclo eu lia a legislação, que era bem rapidinho, né? Lia lá para decorar mesmo o artiguinho lá. E já partia para as questões e fazia 1 hora de questões ou 40 minutos que restasse, enfim, eu encaixava no ciclo. Então, era bom que fazia assim, porque ficava bem variado, né? Uma hora eu tava lendo, outra hora eu tava fazendo questões, outra hora eu tava lendo só ler, então deixava o estudo mais dinâmico, né? Porque se você ficar só o dia inteiro lendo, é muito chato. Se ficar o dia inteiro só fazendo questões, é muito cansativo. Então, fazer com esse método é bom pra você diversificar. Eu recebi algumas perguntinhas lá no Insta, tá? Eu vou responder agora. A pessoa perguntou como começar. Gente, comece pelo começo, simplesmente comece, tá? Eu comecei do jeito assim mais simples, eu peguei uma aula de constitucional com esse marido da minha prima, peguei e comecei a assistir. Eu estudava só constitucional o dia inteiro, mas estudava. Comecei desse jeito e aos poucos eu fui aumentando, né? Conforme eu fui pegando o ritmo de estudo, né? O prazer de estudar, gente, eu juro que acontece, tá? Você vai começar a gostar, você vai começar a sentir falta. Aos poucos eu fui otimizando os meus métodos e minha capacidade de estudar. Então, simplesmente pegue uma matéria que cai em todo concurso, uma matéria que você tem afinidade, né? Uma matéria que você goste, que a partir daí as coisas vão deslanchar pra você, fica tranquilo. Outra pessoa perguntou se foram de nível federal. Sim, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ele tem jurisdição estadual, digamos assim. Só que ele é mantido pela União, então o concurso é sim de nível federal. A pessoa perguntou o que eu faço. Eu sou assessora do juiz da 19ª Vara Civil de Brasília e o que os assessores fazem lá? A gente analisa os processos e faz as minutas de despacho, decisão e sentença. Então eu tô olhando o processo, eu vejo lá qual que é a petição da parte, o que ela quer e dou o provimento jurisdicional que ela tá requerendo ali. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho como que é lá o meu local de trabalho. Eu sei que todo mundo aqui sonha trabalhar, adora ver, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho. Pessoal, aqui é o gabinete do magistrado, acabou de passar a sala dele e aqui é onde os assessores ficam. É minha mesinha e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de me seguir lá no Instagram, lá, tô sempre aparecendo lá. Então manda esse vídeo pra alguém que tem o mesmo sonho que você e até a próxima.